Carolina entrou no grandioso saguão do Copacabana Palace, seu andar confiante e um impecável terno azul marinho provocando ondas sutis na atmosfera de luxo. Seus saltos de grife batiam ritmicamente contra o chão de mármore, criando um lembrete quase musical de sua presença, uma que não implorava por atenção, mas a comandava, naturalmente. Boa tarde, ela murmurou para si mesma, absorvendo a opulência do ambiente. O hotel era uma instituição no Rio de Janeiro, símbolo da Belle Époque brasileira e refúgio tradicional de celebridades políticos. Os lustres de cristal refletiam a luz dourada da tarde carioca que entrava pelas janelas altas, enquanto funcionários uniformizados circulavam com a elegância discreta que o local exigia. Carolina ajustou a pasta de couro que carregava, dentro dela, documentos para uma reunião que poderia mudar o rumo da empresa de investimentos que representava. A Meridian Brasil havia crescido rapidamente sob sua liderança, e a possível parceria com um grupo hoteleiro internacional dependia de sua avaliação sobre o Copacabana Palace como potencial propriedade para aquisição. Quando ela chegou ao balcão da recepção, Rodrigo, o recepcionista de cabelo bem penteado e sorriso ensaiado, lançou-lhe um olhar condescendente apesar de sua aparência profissional. Algo em seu olhar traía um julgamento imediato, um cálculo silencioso e preconceituoso que nada tinha a ver com sua reserva e tudo a ver com a cor de sua pele. Pois não? Perguntou ele com um tom que sugeria que ela talvez estivesse no lugar errado. Tenho uma reserva, respondeu Carolina, mantendo sua voz firme e profissional. No nome de Carolina Oliveira. Rodrigo digitou lentamente no computador, seus olhos ocasionalmente voltando para examiná-la. O saguão ao redor continuava com seu murmúrio de conversas elegante e o tilintar ocasional de taças, mas Carolina podia sentir a energia sutil de outros funcionários observando a interação. A senhora tem certeza que a reserva está para hoje? Questionou ele com um tom desnecessariamente alto, como se falasse com alguém com dificuldade de compreensão. Não estou encontrando nada com esse nome. Carolina respirou fundo, familiarizada com esse tipo de tratamento, mas nem por isso menos irritada. Ela abriu sua bolsa Prada, presente que dera a si mesma quando foi promovida a diretora executiva, e retirou seu telefone último modelo. A confirmação foi enviada para meu e-mail semana passada, explicou ela, mantendo a compostura enquanto navegava pelo celular. Inclusive, solicitei especificamente uma suíte com vista para o mar, já que estarei hospedada por 5 dias para conduzir uma avaliação completa da propriedade. A menção de uma avaliação causou uma mudança quase imperceptível na postura de Rodrigo. Seu sorriso vacilou momentaneamente enquanto ele digitava novamente no sistema. Ah, disse ele, com um novo tom em sua voz. Houve um pequeno erro no sistema. Peço desculpas pela confusão, senhora Oliveira. Carolina apenas assentiu, guardando o telefone de volta na bolsa. Por trás de sua expressão serena, já estava formulando as primeiras anotações mentais para seu relatório. Observações que não tratavam apenas da estrutura física ou potencial financeiro do hotel, mas também da cultura organizacional que permitia que tais interações ocorressem. Vou providenciar seu check-in imediatamente, garantiu Rodrigo, agora com uma solicitude exagerada que apenas sublinhava a inadequação de sua abordagem inicial. Carolina apresentou suas informações com dignidade composta, solicitando a suíte presidencial que havia reservado por 3 noites. Enquanto Rodrigo olhava os detalhes de sua reserva, um lampejo de descrença atravessou seu rosto, suas pupilas congelando momentaneamente ao ver o nome exibido na tela. Está certo que a senhora deseja a suíte Copacabana? Perguntou ele, enfatizando a palavra senhora de um modo que soava como uma contradição. É nossa acomodação mais exclusiva, com diária de R$ 8.000. Carolina manteve sua expressão neutra, embora uma familiar sensação de calor subisse pelo seu pescoço. Aos 37 anos, após 15 anos construindo sua carreira no mercado financeiro, ela reconhecia perfeitamente aquele tom, a incredulidade mal disfarçada de que alguém como ela pudesse pertencer genuinamente àquele espaço. Sim, exatamente essa, confirmou ela. Como mencionei, estou realizando uma avaliação completa para potencial investimento. A atmosfera mudou quando Carolina apresentou seu cartão Santander Black.
o exclusivo cartão de titânio preto disponível apenas por convite. Em vez de respeito, recebeu um comentário desdenhoso sobre o cartão provavelmente estar estourado, falado alto o suficiente para que os hóspedes próximos ouvissem. Uma humilhação pública disfarçada de conversa casual, mas carregando o inconfundível ferrão do preconceito. Vamos torcer para que o limite seja suficiente. Não é mesmo? Comentou Rodrigo com um sorriso falso, enquanto segurava o cartão com a ponta dos dedos como se pudesse estar contaminado. Uma senhora idosa na fila atrás de Carolina trocou olhares constrangidos com seu marido. Um funcionário mais jovem que organizava chaves atrás do balcão baixou os olhos, claramente desconfortável. O comentário pairou no ar climatizado do saguão como algo tóxico. O limite não será problema, respondeu Carolina com voz controlada. Mas sua abordagem certamente é. Ela pegou seu telefone, com movimentos deliberadamente lentos, abriu o aplicativo do banco. Com 2 toques, acessou um menu especial, visível apenas para clientes private, e selecionou a opção de contato direto com seu gerente dedicado. Boa tarde, Marcelo, disse ela quando a chamada foi atendida, mantendo viva a voz ligado propositalmente. Estou no check-in do Copacabana Palace e parece haver um questionamento sobre meu cartão Black. Você poderia esclarecer com o gerente do hotel sobre meu status financeiro? Estou sendo tratada de forma questionável. O silêncio que se seguiu no balcão foi quase palpável. Rodrigo engoliu em seco, seu pomodiadão subindo e descendo visivelmente, enquanto outros funcionários pararam o que estavam fazendo, atentos à situação. Imediatamente, doutora. Carolina respondeu a voz no telefone. Conheço o gerente pessoalmente. Vou ligar para ele agora mesmo. Carolina desligou a chamada e fitou Rodrigo diretamente nos olhos, sem raiva excessiva, mas com uma firmeza que comunicava claramente que aquele momento de humilhação havia acabado de se transformar em algo muito mais consequencial. Enquanto esperamos esse esclarecimento, disse ela, estendendo a mão para recuperar seu cartão. Gostaria de falar com seu superior imediatamente. E não se preocupe com o limite do cartão. Como diretora da Meridian Investimentos, posso assegurar que ele comporta facilmente a compra do hotel inteiro, não apenas a estadia. Do outro lado do saguão, um homem de terno escuro que observava discretamente a situação começou a se aproximar rapidamente, seu crachá identificando-o como gerente-geral do hotel. O saguão congelou naquele momento, uma respiração coletiva suspensa enquanto as palavras de Rodrigo pairavam no ar. Vários hóspedes se viraram para observar a interação. E embora ninguém risse de seu comentário, o silêncio que se seguiu fez com que o insulto ecoasse ainda mais alto no espaço elegante e quieto. A luz dourada que entrava pelas janelas Art Deco do Copacabana Palace parecia ter perdido seu calor. Um garçom que passava com uma bandeja de taças de espumante diminuiu o passo, fingindo arrumar os copos para observar melhor a situação. Na área de estar próxima, 2 executivas interromperam sua conversa, olhando discretamente na direção do balcão da recepção. Carolina não reagiu exteriormente. Nenhuma raiva cruzou seu rosto, nenhuma resposta defensiva brotou de seus lábios. Em vez disso, seus olhos se tornaram afiados como navalhas, como metal frio refletindo luz, e ela simplesmente encarou Rodrigo, criando um momento de tensão tão denso que poderia ser cortado com uma faca, seu silêncio digno mais poderoso que qualquer réplica verbal. Os segundos se arrastaram. Rodrigo começou a mexer nervosamente nos papéis à sua frente, sua confiança anterior escorrendo visivelmente como areia em uma ampulheta. O suor começou a formar pequenas pérolas em sua testa, enquanto o ar-condicionado do hotel parecia soprar mais frio do que nunca. Carolina manteve o olhar fixo nele, sua postura perfeitamente ereta. Anos de reuniões de diretoria, onde era frequentemente a única mulher negra na sala, haviam refinado sua capacidade de comunicar autoridade sem dizer uma palavra. Seus dedos permaneciam levemente apoiados sobre o cartão de titânio preto do Santander Private que havia colocado no balcão, um símbolo que por si só comunicava um nível de poder econômico reservado para menos de 1.000 clientes em todo o Brasil. Um segurança próximo à porta principal ajustou sua posição, claramente incerto sobre se a situação exigiria sua intervenção. Uma recepcionista mais jovem lançou um olhar de desaprovação para Rodrigo,
consciente de que seu comportamento estava violando todas as regras não escritas de hospitalidade de alto padrão. O gerente-geral, Carlos Eduardo, que havia notado a tensão crescente de seu posto discreto perto do elevador principal, começou a se aproximar com passos medidos. Ele reconheceu imediatamente o nome na reserva. Carolina Oliveira da Meridian Investimento, era figura conhecida no meio financeiro carioca, e rumores sobre possíveis aquisições no setor hoteleiro haviam circulado nas últimas semanas. Senhor Rodrigo, Carolina finalmente quebrou o silêncio. Sua voz calma, controlada e audível para todos ao redor. Gostaria que você repetisse seu comentário para que todos possam ouvir claramente. Ou melhor, talvez você possa explicar exatamente o que quis dizer com essa observação sobre meu cartão. O celular de Carolina vibrou na mesa com uma mensagem, provavelmente o retorno do gerente do banco, mas ela não desviou o olhar. A mão de Rodrigo tremia ligeiramente enquanto ele tentava digitar algo no computador. Eu apenas estava fazendo uma brincadeira, gaguejou ele, sua voz perdendo a confiança anterior. Um comentário leve para quebrar o gelo. Interessante, respondeu Carolina, ainda sem elevar a voz. E você costuma fazer esse tipo de brincadeira com todos os seus hóspedes da suíte presidencial? O gerente-geral agora estava a apenas 3 metros do balcão, ajustando a gravata enquanto acelerava seus passos, claramente ciente de que uma situação potencialmente explosiva estava se desenrolando no coração de seu hotel 5 estrelas. Por favor, me desculpe se sou inadequado. Rodrigo tentou recuar, percebendo tarde demais a magnitude de seu erro. Vou processar seu cheque imediatamente. Não, disse Carolina com firmeza. Primeiro, vamos ter uma conversa sobre respeito. Depois decidiremos se ainda há possibilidade de eu me hospedar aqui. Carlos Eduardo chegou ao balcão exatamente quando Rodrigo continuava digitando, uma falsa confiança impulsionando enquanto anunciava que a suíte presidencial não estava disponível, oferecendo em vez disso um quarto de luxo no 9º andar. Sua explicação sobre problemas no sistema foi entregue com um sorriso mal disfarçado e outra alfinetada sobre problemas com o cartão, reforçando seu desdém. Parece que houve um erro na reserva, senhora. A suíte Copacabana está ocupada até quarta-feira, explicou Rodrigo, olhando rapidamente para o gerente que acabava de se posicionar ao seu lado. Posso oferecer um quarto de luxo no 9º andar, com vista parcial para o mar. Claro, se o limite do seu cartão permitir. O gerente arregalou os olhos ao ouvir o comentário final. Mas Carolina foi mais rápida na resposta. Entendo, disse ela, pegando seu cartão de volta e guardando-o na carteira de couro italiano. E quando exatamente descobriu que a suíte não está disponível? Antes ou depois de ver meu nome completo, na reserva? Rodrigo abriu a boca para responder, mas Carlos Eduardo interveio, estendendo a mão para Carolina. Sou Carlos Eduardo Mendes, gerente-geral do Copacabana Palace. Houve algum problema com sua reserva, senhora? Doutora Carolina Oliveira. Ela respondeu, aceitando o cumprimento com firmeza. Diretora executiva da Meridian Investimentos. E sim, parece haver um problema com a maneira como seus funcionários tratam certos hóspedes. Para a surpresa de Rodrigo, Carolina simplesmente assentiu e aceitou a mudança sem discussão, uma reação que momentaneamente o desconcertou. Ela se virou para o gerente com calma estudada. Vou aceitar o quarto no 9º andar por enquanto, Sr. Mendes. Minha estadia está prevista para 3 dias, durante os quais estarei conduzindo uma avaliação preliminar desta propriedade para possível aquisição pelo grupo que represento. O rosto de Carlos Eduardo empalideceu, visivelmente. Os rumores sobre o interesse da Meridian no setor hoteleiro haviam circulado discretamente no mercado financeiro nas últimas semanas. A gigante de investimentos estava diversificando seu portfólio com aquisições estratégicas no setor de turismo de luxo, e o Copacabana Palace seria uma joia perfeita para sua coleção. Doutora Oliveira, por favor, permita-me verificar pessoalmente essa situação, disse ele, tomando o lugar de Rodrigo no computador. Tenho certeza que podemos encontrar uma solução mais adequada. Não será necessário, respondeu Carolina, pegando sua pasta. O quarto no 9º andar será suficiente para iniciar minha avaliação. Aliás,
Este incidente acaba de se tornar parte dela. Enquanto caminhava em direção ao elevador, seus passos deliberados ecoavam pelo saguão de mármore como promessas silenciosas de consequências por vir, deixando para trás um ambiente que parecia subitamente consciente de que algo significativo acabará de acontecer. Os funcionários do hotel se moviam com desconforto visível. Uma camareira parada perto de um arranjo floral monumental trocou olhares significativos com o concierge. O pianista que tocava suavemente no piano de cauda próximo ao bar diminuiu o volume, como se a própria música do hotel tivesse perdido momentaneamente sua confiança. Carolina manteve a postura impecável durante todo o percurso até o elevador, consciente de que dezenas de olhares a seguiam. Quando as portas douradas se fecharam à sua frente, finalmente permitiu que um pequeno sorriso surgisse no canto de seus lábios. Em seu bolso, o celular vibrou novamente. Uma mensagem de texto de seu assistente confirmando que a reunião com os acionistas minoritários do hotel estava marcada para a manhã seguinte. A avaliação que ela viera fazer acabará de ganhar uma dimensão completamente nova. Se o tratamento na recepção era indicativo da cultura corporativa da instituição, havia muito mais a documentar do que apenas o valor dos ativos físicos. No saguão, Carlos Eduardo agarrou Rodrigo pelo braço e o conduziu para um corredor lateral, seu rosto uma máscara de fúria contida. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sibilou ele. Aquela mulher representa um grupo que está considerando comprar este hotel. E você a tratou como? Eu não sabia. Rodrigo tentou defender-se, mas sua voz falhou. Exatamente, respondeu o gerente. Você não sabia quem ela era. E ainda assim sentiu-se no direito de tratá-la daquela maneira. É exatamente isso que ela vai relatar em sua avaliação. O que Rodrigo e a equipe do hotel não percebiam era que Carolina era, na verdade, Carolina Oliveira Santos, a poderosa CEO da Meridian Investimentos, uma das firmas de investimento mais influentes das finanças internacionais. Ela não veio ao Copacabana Palace para lazer, mas para avaliar pessoalmente se o estabelecimento merecia o acordo de expansão de 8 bilhões e 700 milhões de reais que sua empresa estava considerando com o Grupo Albuquerque, a corporação controladora da rede hoteleira. Enquanto desempacotava metodicamente seus pertences no quarto do 9º andar, consideravelmente menor que a suíte que havia reservado, Carolina abriu seu laptop e começou a documentar o incidente em um arquivo criptografado. Este não era um relatório qualquer. Era parte de uma investigação minuciosa que poderia determinar o futuro de centenas de empregos e bilhões em investimentos. Incidente 3. Localização principal. Tratamento discriminatório confirmado. Ditou ela para o gravador de voz do celular. Padrão consistente com observações nos hotéis de Salvador e Recife. O comentário sobre o cartão Black não foi apenas rude. Foi a primeira peça de evidência em uma avaliação encoberta que Carolina vinha conduzindo em várias unidades da rede hoteleira. Sua equipe já havia coletado dezenas de relatos sobre práticas discriminatórias, e ela veio experimentar a unidade principal pessoalmente como a verificação final antes de fazer sua recomendação sobre o enorme acordo de investimento. Através da janela, o Pão de Açúcar se destacava contra o céu azul do Rio de Janeiro, uma vista que normalmente custava uma fortuna para os turistas. Para Carolina, era apenas o cenário de uma decisão de negócios que estava se tornando cada vez mais clara. Seu telefone tocou. Era Marcela, sua vice-presidente de operações. Como foi a recepção? Perguntou Marcela, sem rodeios. Pior do que esperávamos, respondeu Carolina, sentando-se na beira da cama. O funcionário da recepção praticamente me humilhou na frente de outros hóspedes, fez comentários sobre meu cartão estar estourado e depois misteriosamente descobriu que minha suíte não estava disponível. Isso completa nosso estudo então, suspirou Marcela. 5 de 5 unidades com comportamentos similares. Não é um caso isolado, é sistêmico. Carolina concordou, silenciosamente. Nos últimos 3 meses, a Meridian havia enviado avaliadores com diferentes perfis para as propriedades do Grupo Albuquerque. Os dados eram inegáveis. Havia uma disparidade significativa no tratamento baseado em raça e aparência percebida de status econômico. Os acionistas estão esperando nossa análise na segunda-feira, continuou Carolina.
E francamente, estamos falando de um investimento bilionário em uma rede que aparentemente tem uma cultura corporativa tóxica. Você vai recomendar contra o investimento? Carolina olhou para a pasta sobre a mesa, onde o contrato preliminar aguardava sua assinatura. Para o Grupo Albuquerque, este acordo representava uma tábua de salvação financeira após a crise da pandemia. Para a Meridian, era apenas um entre dezenas de potenciais investimentos. Vou fazer algo melhor, respondeu Carolina, finalmente. Vou dar a eles uma oportunidade de entender exatamente por que estão perdendo este acordo. Ela abriu seu tablet e começou a redigir um e-mail para o conselho da Meridian, delineando sua proposta. Não seria apenas uma recusa. Seria uma lição de negócios sobre como valores corporativos impactam diretamente o valor financeiro. O Copacabana Palace acabará de se tornar um estudo de caso sobre como perder um investimento de 8 bilhões de reais devido a um preconceito de 8 segundos. Marcela, agende uma reunião com Roberto Albuquerque para depois de amanhã, instruiu Carolina. Quero entregar nossa decisão pessoalmente. Quando desligou o telefone, Carolina olhou novamente para a vista deslumbrante. O sol começava a se pôr sobre a Baía de Guanabara, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Era uma vista de 50 milhões, em um hotel que acabava de cometer um erro bilionário. No quarto rebaixado, Carolina abriu seu laptop e começou a documentar meticulosamente a interação. Anotou cada detalhe, o tom desdenhoso do recepcionista, a tentativa de constrangimento público, o rebaixamento injustificado do quarto e os tons de discriminação racial que permearam toda a troca. O cômodo, embora luxuoso para os padrões comuns, estava muito aquém da suíte presidencial que havia reservado. Tinha aproximadamente 40 metros quadrados, decoração em tons de bege e dourado, e uma vista parcial para o mar entre dois edifícios. Em outra situação, seria perfeitamente adequado, mas o contexto transformava cada detalhe em evidência. Hora, 16 horas e 22 minutos. Data, 27 de setembro. Ditou Carolina para o gravador, enquanto digitava. Funcionário, Rodrigo. Sobrenome, não identificado. Comportamento observado. Condescendência imediata ao verificar minha aparência física. Questionamento sobre capacidade financeira apesar de confirmação prévia de reserva. Comentário público sobre limite de cartão de crédito. Reatribuição de acomodação após identificar minha identidade completa. Essa não era uma reação emocional, mas uma avaliação profissional. Outro ponto de dados em um arquivo crescente que determinaria o destino dos planos de expansão do Grupo Albuquerque. Ela não sentia raiva, mas decepção e determinação. A determinação fria e metódica de alguém que tem tanto poder quanto a responsabilidade de enfrentar o preconceito sistêmico disfarçado de serviço premium. Carolina pausou a gravação para atender uma ligação de sua assistente, Paula. Os representantes da Berkshire Partners acabaram de confirmar interesse em entrar como parceiros no investimento, informou Paula. Estão dispostos a cobrir a parte do Grupo Albuquerque se decidirmos seguir em outra direção. Ótimo, respondeu Carolina. Mantenha essas opções abertas, mas não confirme nada até concluirmos nossa avaliação completa. Após desligar, ela caminhou até a janela, observando o movimento na praia. Famílias, turistas, vendedores ambulantes, uma amostra diversificada da população carioca. Ironicamente, essa diversidade raramente se refletia nos corredores administrativos dos empreendimentos de luxo que serviam aquela mesma cidade. Carolina voltou ao laptop e abriu uma pasta criptografada intitulada Projeto Igualdade. Dentro havia subpastas para cada uma das 5 propriedades do Grupo Albuquerque que havia visitado nos últimos meses. Cada arquivo continha relatos, gravações e análises detalhadas. Anexar gravação à pasta CPP 2709. Comandou ela ao software especializado. O programa prontamente categorizou o novo arquivo e atualizou automaticamente o relatório principal. A tela exibia um gráfico que mostrava padrões consistentes em todas as propriedades. Hóspedes negro, ou de aparência menos privilegiada recebendo quartos inferiores, tempos de espera mais longos e interações menos cordiais da equipe. Os dados eram irrefutáveis.
Enquanto revisava as estatísticas, Carolina lembrou-se de sua própria trajetória. Filha de professores da rede pública do subúrbio carioca que conseguiu bolsa integral na FGV. Mestrado em economia em Stanford, contra todas as probabilidades, chegou ao topo de uma das maiores empresas de investimento do país. Quantos talentos semelhantes eram diariamente subestimados ou desrespeitados, como ela havia sido hoje? Adicionar nota final. Ditou ela. Recomendação preliminar. Condicionar qualquer investimento à completa reestruturação das políticas de treinamento e contratação, com benchmarks específicos para diversidade em cargo de liderança e programa obrigatório de conscientização para todos os funcionários, especialmente o de contato direto com clientes. Um golpe na porta interrompeu sua concentração. Ao abri-la, deparou-se com Carlos Eduardo, o gerente-geral, segurando pessoalmente uma cesta de frutas e uma garrafa de champanhe. Doutora Carolina, começou ele nervosamente. Gostaria de oferecer minhas mais sinceras desculpas pelo incidente na recepção. Carolina olhou para o relógio. Apenas 45 minutos desde o check-in. Claramente, alguém havia feito sua lição de casa sobre quem ela realmente era. Na manhã seguinte, Carolina mudou sua abordagem, vestindo-se com roupas modestas sem sinais visíveis de riqueza ou status. Substituiu seu tradicional conjunto de blazer e calça social por uma calça jeans simples, camiseta branca básica e sapatilhas. Removeu todas as joias, exceto um pequeno relógio sem marca aparente, e prendeu o cabelo em um coque despretensioso. Deliberadamente apresentou-se como uma hóspede comum, criando as condições perfeitas para observar como os funcionários do hotel se comportavam quando acreditavam estar interagindo com alguém sem importância particular. Saiu do quarto pouco depois das 7 da manhã, quando o Copacabana Palace começava a despertar para mais um dia de operação. O corredor estava silencioso, exceto pelo som distante dos carrinhos das camareiras. Carolina optou por descer pelas escadas em vez do elevador. Parte de sua estratégia para observar diferentes áreas do hotel sem chamar atenção. Ao chegar ao térreo, dirigiu-se primeiro ao restaurante Pérgola, onde o café da manhã premium estava incluído em sua reserva, mesmo após o rebaixamento do quarto. Na entrada, foi recebida por uma hostes de sorriso estudado que a examinou rapidamente, dos pés à cabeça. "Bom dia! Em que posso ajudá-la?" perguntou a mulher com um tom que sugeria dúvidas sobre a legitimidade de sua presença ali. "Bom dia. Estou hospedada no hotel e gostaria de tomar café da manhã", respondeu Carolina com simplicidade. "Claro. Poderia me informar o número do seu quarto, por favor?" 912. A hostess consultou sua lista e franziu a testa. "Sinto muito, mas este restaurante é exclusivo para hóspedes de categorias superiores. Para seu nível de acomodação, o café da manhã é servido no salão azul, no piso inferior." Carolina tirou do bolso o voucher que havia recebido no check-in, onde claramente se lia acesso ao restaurante Pérgola. Café da manhã completo, incluído. "Conforme este documento, tenho direito ao café da manhã aqui", explicou calmamente. A hostes examinou o papel com visível desconfiança, como se suspeitasse de sua autenticidade. "Deve haver algum engano. Deixe-me verificar com a gerência." Enquanto a funcionária se afastava, Carolina discretamente ativou o gravador em seu celular. 3 minutos depois, a hostes retornou acompanhada por um supervisor. "Bom dia, senhora. Houve uma confusão com sua reserva. O sistema mostra que sua categoria de quarto não inclui acesso ao Pérgola, apenas ao café da manhã padrão", explicou ele, ignorando completamente o voucher que Carolina ainda segurava. Seus pedidos de acesso ao lounge executivo, área de café da manhã premium e outras comodidades incluídas em seu pacote foram sistematicamente negados, apesar dos direitos de sua reserva. Após o café da manhã, tentou usar a piscina exclusiva, foi questionada sobre sua presença na área VIP do spa, e quando solicitou informações sobre o coquetel de boas-vindas para hóspedes premium, foi informada que infelizmente não estava na lista. Cada rejeição, cada olhar suspeito e cada explicação condescendente foi documentada meticulosamente, construindo um caso irrefutável que revelava um padrão em vez de incidentes isolados. No meio da tarde,
Carolina já havia coletado mais 18 gravações de áudio, 6 vídeos discretos e preenchido páginas de anotações em seu tablet. Interessante como meu cartão funcionou perfeitamente para o depósito de R$ 8.000 ontem. Mas hoje minha presença parece ser um incômodo em cada espaço exclusivo do hotel, comentou ela ao telefone com Marcela, enquanto caminhava pela orla. A transformação é notável quando você não se apresenta com os símbolos externos de status. Por volta das 4 da tarde, decidiu retornar ao quarto para organizar os dados coletados. Enquanto atravessava o saguão, notou que Carlos Eduardo, o gerente-geral, conversava animadamente com um casal de turistas estrangeiros. Ao passar por ele, Carolina sorriu discretamente, percebendo que ele sequer a reconheceu. Enquanto passava pelo balcão da concierge, Carolina captou fragmentos de uma conversa entre funcionários que não perceberam que ela podia ouvi-los. A área estava parcialmente bloqueada por um enorme arranjo de flores tropicais, criando a ilusão de privacidade para os 2 funcionários que conversavam em tom baixo, mas perfeitamente audível para alguém posicionado do outro lado da vegetação ornamental. Aquela mulher do 912. Você viu? Comentou uma voz masculina que Carolina reconheceu como sendo do recepcionista do turno da tarde, tentando acessar todas as áreas VIP como se fosse dona do lugar. Deve ser mais uma daquelas influenciadoras querendo conteúdo de graça, respondeu uma mulher com desdém evidente. O gerente falou que é só dar o tratamento padrão. Carolina permaneceu imóvel, ajustando discretamente o volume do gravador em seu celular. Já vi esse tipo antes, continuou o homem. É só mais uma jogada de marketing. Outro truque de relações públicas com claras conotações sugerindo que ela não pertencia ao estabelecimento. Palavras que cortavam o ar com preconceito inconfundível. Se fosse realmente importante, estaríamos informados, concordou a concierge. E sinceramente, já temos hóspedes demais fingindo ser quem não são. Dá para perceber pelo jeito de se vestir, de andar. E sempre a mesma história, acrescentou o recepcionista, baixando ainda mais a voz. Querem tratamento especial, mas não têm o perfil do hotel. Não é à toa que temos procedimentos para filtrar. Carolina sentiu uma pontada no estômago. Não era a primeira vez que ouvia comentários similares em ambientes supostamente sofisticados, mas cada ocorrência ainda carregava o peso de séculos de discriminação disfarçada de padrões de qualidade. O Rodrigo me contou que ontem apareceu uma mulher com o nome de executiva importante, mas ele sacou logo que era golpe. Continuou a mulher, rindo. Disse que deu um jeito de rebaixá-la de quarto antes que começasse a fazer exigências absurdas. Esses comentários desprevenidos forneceram a evidência mais condenatória até o momento, revelando a cultura do hotel, além dos scripts ensaiados de atendimento ao cliente. O desdém casual da equipe pela sua presença confirmava que o que ela experimentou não era apenas falha de um funcionário, mas uma questão sistêmica incorporada na cultura operacional do hotel, uma que segmentava os hóspedes com base na aparência e raça, em vez de mérito ou status de reserva. Carolina respirou fundo, contendo a vontade de confrontá-los imediatamente. Em vez disso, ativou a câmera do celular e caminhou casualmente para o outro lado do arranjo floral, capturando discretamente os rostos dos funcionários que continuavam sua conversa, alheios à presença da mulher que acabavam de depreciar. Perfeito, pensou ela, verificando se a gravação havia capturado claramente as vozes. Esta seria uma peça central em sua apresentação final ao conselho. Não havia melhor demonstração do problema do que as próprias palavras não filtradas da equipe. Continuou seu caminho pelo saguão com calma estudada, parando ocasionalmente para apreciar os detalhes arquitetônicos do hotel histórico. Cada elemento de arte deco que havia feito a fama do Copacabana Palace agora parecia, em contraste gritante com a mentalidade ultrapassada que operava por trás da fachada elegante. No elevador, Carolina fez uma anotação no aplicativo de notas do celular. Verificar índice de diversidade na equipe de gerência. Comparar políticas de contratação com hotéis de padrão similar em mercados internacionais. Solicitar dados de reclamações por discriminação dos últimos 5 anos. Quando as portas do elevador se abriram no 9º andar, ela já havia tomado uma decisão definitiva sobre o futuro do investimento.
potencialmente, sobre o futuro do próprio hotel. De volta ao quarto, Carolina atualizou seu relatório de avaliação com registros cronometrados, fotografias e gravações de áudio coletadas através de dispositivos discretos. Sentou-se à pequena escrivaninha junto à janela, onde a luz natural ainda iluminava o ambiente apesar do sol que começava a se pôr. Conectou o celular ao laptop e começou a transferir os arquivos coletados durante o dia. Análise de campo. Copacabana Palace. Dias 1 e 2. Ditou ela para o software de transcrição enquanto organizava as pastas digitais. Período de observação. 26 horas contínuas. O documento cresceu para dezenas de páginas, cada seção categorizando meticulosamente diferentes formas e discriminação observadas em toda a propriedade. Carolina criou uma estrutura organizada por departamentos: recepção, concierge, restaurantes, áreas de lazer, serviços de quarto e administração. Para cada seção, anexou evidências correspondentes, screenshots das reservas originais versus o tratamento recebido, transcrições de conversas e imagens comparativas do tratamento oferecido a outros hóspedes. Seção 4. Restaurantes e áreas de alimentação. Continuou ela, abrindo a pasta correspondente. Subseção 4.3. Critério de alocação de mesas. Anexou ao relatório fotografias discretas tiradas durante o almoço, mostrando um padrão claro. Hóspedes brancos e estrangeiros recebendo mesas com vista privilegiada, enquanto brasileiros, especialmente aqueles com fenótipo negro ou indígena, eram consistentemente direcionados para áreas menos visíveis do restaurante. A imagem que emergiu de sua avaliação era inequívoca. O Copacabana Palace discriminava sistematicamente hóspedes negros através de padrões sutis, mas consistentes de comportamento. Desde comodidades negadas até diferentes padrões de serviço, desde questionamentos suspeitos até arranjo de lugares em áreas públicas, cada ponto de contato revelava o mesmo viés subjacente, todos escondidos atrás de sorrisos educados e desculpas políticas. Observação complementar. Adicionou Carolina após revisar uma sequência de fotos do saguão principal. Composição racial da equipe visível. Aproximadamente 85% dos funcionários operacionais são negros ou pardos, enquanto 100% da gerência visível, durante o período de observação, é branca. Nenhum funcionário negro observado em posições de autoridade ou tomada de decisão. Às 18 horas, Carolina recebeu uma chamada de vídeo de sua equipe jurídica em São Paulo. Na tela, 3 advogados aguardavam com expressões sérias. Boa noite, doutora Carolina, cumprimentou Gustavo, o diretor jurídico da Meridian. Revisamos os primeiros relatórios que enviou. Do ponto de vista legal, temos evidências suficientes para apresentar preocupações formais ao Grupo Albuquerque sobre possíveis violações da Lei 7.716, que proíbe discriminação por raça em estabelecimentos comerciais. E sobre a cláusula de conduta ética no contrato preliminar? Perguntou Carolina. Absolutamente aplicável, respondeu Amanda, especialista em contratos. A seção 8.3 prevê explicitamente que qualquer evidência de práticas discriminatórias constitui violação material do acordo, permitindo rescisão sem penalidade. Carolina assentiu, satisfeita com a confirmação jurídica de suas observações. Aquilo que qualquer pessoa negra no Brasil conhecia por experiência própria, a discriminação sofisticada em ambientes de elite, agora estava documentado com o rigor e a precisão que os ambientes corporativos exigiam para reconhecer uma realidade tão antiga quanto o próprio país. Preparem a notificação formal, mas mantenham em espera, instruiu Carolina. Amanhã farei uma última verificação antes de tomarmos a decisão final. Ao encerrar a chamada, olhou para a cidade que se iluminava gradualmente à medida que a noite caía. Lá fora, o Rio de Janeiro vivia sua eterna contradição. A beleza natural espetacular convivendo com profundas divisões sociais e raciais, muitas delas invisíveis para quem não quisesse ver. Na manhã de sua partida, Carolina aproximou-se do balcão da recepção onde Rodrigo estava, sua expressão vacilando ligeiramente quando a reconheceu. Vestida com um taier impecável e sapatos de salto médio, ela não se parecia em nada com a hóspede modesta que circulara pelo hotel no dia anterior.
O cabelo agora estava solto e bem penteado, e os brincos de pérola discretos completavam a imagem de sofisticação profissional. Bom dia, Rodrigo, cumprimentou ela cordialmente. Vim fazer o check-out do quarto 912. Ele pareceu momentaneamente confuso, como se tentasse conciliar as diferentes versões da mulher à sua frente com suas memórias anteriores. Seus dedos digitaram nervosamente o número do quarto no sistema. Claro, Senhora Carolina. Houve algum problema durante sua estadia que possamos resolver? Perguntou ele mecanicamente, seu tom profissional mascarando a incerteza em seus olhos. Com calma precisa, ela colocou seu cartão de visita no balcão. Não um cartão qualquer, mas um que trazia seu título completo como diretora executiva da Meridian Investimentos, seguido pela descrição responsável pelo Fundo de Investimentos Estruturados, portfólio de 8 bilhões de reais. O efeito foi imediato e devastador. O rosto de Rodrigo perdeu a cor enquanto a compreensão surgia, não apenas de quem ela era, mas do que sua presença significava. Seus olhos fixaram-se no cartão, lendo e relendo as informações como se buscasse uma explicação alternativa, menos catastrófica. Gostaria de informar que não haverá necessidade de preparar uma conta final. Continuou Carolina com voz calma e profissional. Todas as despesas foram pré-pagas, incluindo as comodidades que me foram negadas durante a estadia. Rodrigo engoliu em seco, sua postura anteriormente confiante completamente desfeita. Senhora, eu não compreendo. Deixe-me esclarecer, interrompeu ela sem elevar a voz. Estive aqui conduzindo uma avaliação completa das práticas operacionais deste estabelecimento como parte final de uma auditoria de conformidade para um potencial investimento. Carolina abriu sua pasta de couro e retirou um documento encadernado com o logotipo da Meridian Investimentos. Meu relatório completo de avaliação já foi submetido ao Conselho de Ética, Investidores e equipe de mídia, efetivamente cancelando o acordo de expansão de 8 bilhões e 700 milhões de reais com base nas práticas discriminatórias demonstradas pelo hotel. As mãos de Rodrigo tremiam visivelmente agora, enquanto tentava formular alguma resposta. Pelo canto do olho, Carolina notou Carlos Eduardo, o gerente-geral, emergindo de seu escritório, provavelmente alertado por outro funcionário sobre a situação que se desenrolava. Senhora Oliveira, houve algum mal-entendido? Começou o gerente, aproximando-se rapidamente. Não houve mal-entendido algum, respondeu Carolina com firmeza. Houve práticas sistemáticas e documentadas de discriminação racial e social. Houve tratamento diferenciado baseado em aparência e preconceitos. Houve violações de pelo menos 3 artigos da legislação antidiscriminação. E tudo isso foi meticulosamente registrado. O salão da recepção havia silenciado completamente. Outros hóspedes agora observavam a cena, alguns discretamente gravando com seus celulares. Carolina sabia que este momento transcendia a sua experiência pessoal. Era uma oportunidade rara de expor práticas que afetavam tantos brasileiros diariamente. Nosso departamento jurídico entrará em contato para discutir os próximos passos, finalizou ela, recolhendo seu cartão de visita e guardando na pasta. O Grupo Albuquerque receberá nosso relatório completo ainda hoje. Tenha um bom dia. Enquanto Carolina caminhava em direção à saída, podia sentir os olhares fixos em suas costas e ouvir os murmúrios começando a se espalhar. O motorista da Meridian já aguardava com a porta do carro aberta, pronto para levá-la diretamente à reunião do conselho onde apresentaria suas conclusões e a proposta alternativa de investimento, um novo complexo hoteleiro com políticas inclusivas desde a fundação. Dentro de horas após o confronto de Carolina, a gravação feita por U. Amy, hóspede do hotel, apareceu nas plataformas de mídia social. Tudo começou com um post no Instagram que logo migrou para o Twitter e TikTok, multiplicando-se exponencialmente a cada compartilhamento. O vídeo capturava seu comportamento digno, o choque visível de Rodrigo e o poderoso momento em que uma mulher negra calmamente responsabilizava um sistema discriminatório sem precisar criar uma cena. Alguém sabe quem é essa mulher? Acabei de testemunhar a aula de elegância mais devastadora no Copacabana Palace, dizia a legenda original do vídeo.
publicada por @Marcela Carioca, uma influenciadora de viagens com 200 mil seguidores. A gravação de 3 minutos e 40 segundos mostrava claramente o momento em que Carolina colocava seu cartão na recepção, a mudança instantânea na expressão do recepcionista e a chegada apressada do gerente. O áudio capturou perfeitamente suas palavras finais sobre as práticas discriminatórias e o cancelamento do investimento milionário. O clipe se espalhou como fogo na internet, acumulando milhões de visualizações, centenas de milhares de compartilhamentos e gerando hashtags como hashtag Carolina merece respeito e hashtag racismo no luxo. Às 2 da tarde, jornalistas já estavam na porta do Copacabana Palace buscando comentários oficiais, enquanto especialistas em relações raciais eram convocados às pressas para programas de televisão. Quem é Carolina Oliveira? Conheça a executiva que deu uma lição de dignidade ao enfrentar racismo em hotel de luxo, anunciava o portal G1, destacando sua trajetória como uma das poucas mulheres negras em posição de liderança no mercado financeiro brasileiro. O que mais ressoou com os espectadores não foi apenas o incidente específico, mas como ele representava inúmeras experiências semelhantes enfrentadas por pessoas negras em estabelecimentos de luxo, experiências tipicamente suportadas em silêncio, mas agora lançadas aos holofotes. Essa mulher acabou de vingar cada negro que já foi seguido em shopping, ignorado em lojas caras ou tratado como suspeito em ambientes elitizados, comentou uma usuária do Twitter, acumulando mais de 50 mil curtidas. O vídeo provocou uma onda de depoimentos semelhantes. Sob a hashtag Eu Também, centenas de brasileiros compartilhavam suas próprias histórias de discriminação em hotéis, restaurantes e espaços considerados exclusivos. Uma atriz conhecida da TV Globo relatou como frequentemente era confundida com a empregada doméstica em condomínios de luxo. Um professor universitário descreveu como sempre pedia reservas em restaurantes caros por aplicativo para evitar ser barrado na entrada. Por volta das 5 da tarde, a assessoria de imprensa do Copacabana Palace divulgou uma nota oficial lamentando o mal-entendido e afirmando que o hotel não compactua com qualquer forma de discriminação. A resposta genérica só aumentou a indignação nas redes, com críticos apontando a falta de reconhecimento do problema estrutural e a ausência de propostas concretas de mudança. Às 7 da noite, o nome de Carolina Oliveira já era o assunto mais comentado no Twitter brasileiro. Celebridades e influenciadores digitais amplificavam a mensagem, e veículos internacionais como CNN e BBC começavam a repercutir o caso, destacando como um exemplo de racismo institucional em um país que por muito tempo se apresentou ao mundo como uma democracia racial. Enquanto isso, em uma sala de reuniões no 20º andar de um edifício na Faria Lima, Carolina apresentava calmamente os resultados de sua avaliação a 17 executivos atentos, completamente alheia ao furacão midiático que havia desencadeado. Seu celular, silenciado durante a apresentação, acumulava centenas de notificações não lidas e pedidos de entrevista de todos os principais veículos de comunicação do país. Dentro do Copacabana Palace, o caos se instalou enquanto o vídeo circulava. A gerência tentava desesperadamente conter a crise, mas cada nova notificação em seus celulares parecia trazer mais uma complicação. Rodrigo foi imediatamente suspenso enquanto se aguardava a investigação, e Carlos Eduardo, o gerente-geral, recebia ligações urgentes do escritório corporativo em São Paulo. A expressão no rosto dele mudava a cada telefonema, passando da defensiva para a preocupação genuína à medida que compreendia a magnitude do problema. Estamos enfrentando uma tempestade perfeita, explicou ele à equipe de gerência reunida às pressas na sala de conferências. O presidente do Grupo Albuquerque está a caminho, deve chegar em 1 hora. Precisamos de respostas concretas para apresentar. No saguão, a recepção estava inundada com consultas da mídia, enquanto jornalistas tentavam entrar no hotel disfarçados de hóspedes. Ao mesmo tempo, o sistema de reservas do hotel registrava uma onda sem precedentes de cancelamentos. A central telefônica não parava de tocar, com clientes corporativos preocupados com a associação de suas marcas ao escândalo. Já são 167 cancelamentos confirmados, informou a chefe de reservas, atualizando os números a cada 5 minutos. E temos mais de 300 pedidos de confirmação se o evento realmente aconteceu aqui.
A equipe de recursos humanos foi convocada para uma reunião de emergência, revisando freneticamente os treinamentos sobre diversidade que haviam sido implementados apenas superficialmente nos últimos anos. Documentos eram impressos às pressas, estatísticas de contratação eram compiladas, tudo na tentativa de construir uma defesa contra as acusações de racismo estrutural. Enquanto isso, no Centro Financeiro de São Paulo, o Grupo Albuquerque assistia impotente enquanto o valor de suas ações despencava na Bolsa de Valores. O pregão mal havia começado e os papéis já registravam queda de 7%, com tendência de deterioração ao longo do dia. Parceiros de negócios começavam a se distanciar publicamente, preocupados com o contágio reputacional. O Banco Itaú acaba de suspender a realização do evento anual de premiação no hotel, informou a assistente do diretor financeiro, entregando uma lista crescente de más notícias. E a American Express está reconsiderando a parceria do cartão co-branded com nossa rede. Grupos de investimento retiravam-se de negócios pendentes, hotéis parceiros suspendiam relacionamentos, e uma imagem de marca de luxo cuidadosamente cultivada desmoronava em tempo real. Tudo porque eles falharam em reconhecer o poder da mulher que haviam escolhido desrespeitar. Na sala de crise improvisada, executivos do grupo tentavam contato com a Meridian Investimentos sem sucesso. As chamadas eram sistematicamente direcionadas para a assessoria jurídica, que educadamente informava que todos os contatos devem ser feitos por escrito a partir de agora. Alguém descobriu quem é essa Carolina Oliveira? Perguntou o diretor de comunicação, desesperado por informações que pudessem ajudar a formular uma resposta adequada. É pior do que imaginávamos, respondeu o assistente, entregando uma pasta com recortes da imprensa financeira. Ela não é apenas diretora da Meridian. É a arquiteta principal do fundo de investimento que estávamos contando para a expansão internacional. O projeto inteiro dependia da aprovação dela. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de notificações simultâneas nos celulares de todos os presentes. A hashtag boicote Grupo Albuquerque acabava de se tornar o assunto mais comentado nas redes sociais, superando até mesmo o nome de Carolina. No saguão do hotel, os funcionários mais antigos observavam a movimentação frenética da gerência, com expressões que misturavam preocupação e uma certa satisfação contida. Muitos deles haviam testemunhado por anos as mesmas práticas discriminatórias que agora vinham à tona, sem nunca terem tido voz ou poder para questioná-las. Uma reunião de emergência foi convocada na sede do Grupo Albuquerque, com membros do conselho chegando às pressas de diversas localidades. O presidente executivo, Ricardo Albuquerque Neto, terceira geração da família fundadora, cancelou uma viagem a Portugal e retornou ao Brasil em seu jato particular, pousando em Congonhas às 11 da manhã. Em menos de 40 minutos, ele já estava na sala de reuniões do 28º andar, onde uma atmosfera tensa dominava o ambiente. Quero ver o vídeo completo antes de tomarmos qualquer decisão, ordenou ele, afrouxando a gravata enquanto se ajustava na cadeira principal da mesa de reuniões. A diretora de comunicação, Patrícia Mendonça, conectou seu laptop ao telão. Temos duas versões circulando. Esta é a mais completa, com 3 minutos e 42 segundos. Enquanto os executivos assistiam à confrontação em silêncio atordoado, finalmente compreenderam a magnitude do que havia acontecido. Não uma crise de relações públicas, mas uma acusação fundamental de sua cultura operacional. As expressões variavam do choque à preocupação, enquanto alguns tomavam notas furiosamente. Pare no momento do cartão, pediu o diretor jurídico. Volta alguns segundos, ali. Então ela estava conduzindo uma auditoria formal, de conformidade. Ricardo mantinha os olhos fixos na tela, sua expressão ilegível. Alguém sabia que a Meridian estava avaliando nossas operações dessa maneira. O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. O problema é que ela não estava blefando. Continuou o diretor financeiro, deslizando algumas páginas impressas pela mesa. Acabamos de confirmar que a Meridian Investimentos realmente cancelou as tratativas para o fundo de 8 bilhões. E pior, o relatório completo dela começou a circular. As tentativas da empresa de controlar os danos provaram-se inúteis quando o relatório detalhado de avaliação de Carolina tornou-se público,
revelando não apenas os incidentes pessoais que ela experimentou, mas um padrão de comportamento discriminatório em várias propriedades do grupo. Cada caso documentado validava suas conclusões, transformando o que poderia ter sido descartado como um incidente isolado em evidência irrefutável de racismo sistêmico dentro da organização. O relatório é devastador, explicou a chefe de recursos humanos, folheando o documento de 73 páginas que havia sido vazado para a imprensa. Ela rastreou 97 incidentes diferentes em 5 de nossas propriedades ao longo de 2 semanas. Entrevistou 32 funcionários usando métodos de pesquisa anônima. Tem dados estatísticos sobre a alocação de quartos baseada em raça e classe social. Como isso é possível? Interrompeu Ricardo, visivelmente perturbado. Temos políticas claras contra discriminação. Investimos em treinamento. A resposta veio do diretor operacional, um homem de 62 anos que parecia excepcionalmente calmo em meio ao caos. Por que nunca levamos isso a sério, Ricardo? Falamos sobre diversidade em relatórios anuais, mas nossa cultura interna sempre premiou quem mantém o padrão. E todos sabemos o que isso realmente significa. A franqueza incomum silenciou a sala. A diretora de marketing, uma das poucas mulheres na alta administração, acrescentou. Ela documentou como nossos gerentes classificam hóspedes por potencial de gasto baseado exclusivamente em aparência. Descobriu que usamos códigos internos no sistema para marcar hóspedes indesejados, principalmente brasileiros negros e nordestinos. Um a um, os relatos do documento eram discutidos, cada revelação mais danosa que a anterior. Caroline havia mapeado como funcionários de recepção eram instruídos a verificar mais detalhadamente reservas feitas por clientes com sobrenomes considerados populares. Como a equipe de segurança recebia orientação para acompanhar mais de perto hóspedes negros em áreas comuns. Como garçons eram orientados a priorizar atendimento baseado em critérios raciais e linguísticos. Não podemos negar isso, concluiu o diretor jurídico, fechando sua pasta. Ela construiu um caso praticamente irrefutável. Ricardo Albuquerque encarava a janela, de costas para o grupo, observando a vista panorâmica de São Paulo. Uma cidade que, como seu hotel, mantinha uma fachada de modernidade enquanto preservava estruturas centenárias de exclusão. A Meridian Investimentos divulgou uma nota simples, mas devastadora, confirmando o cancelamento do acordo de investimento de 8 bilhões e 700 milhões de reais com o Grupo Albuquerque. O anúncio citava falha em atender aos padrões éticos corporativos e violação de princípios estruturais de igualdade como as razões principais, destruindo a confiança dos investidores na rede hoteleira. Após extensa avaliação de conformidade, a Meridian Investimentos informa que encerrou definitivamente todas as negociações com o Grupo Albuquerque Holdings, dizia o comunicado publicado no site institucional e compartilhado nas redes sociais. Nossa política de investimento responsável exige que parceiros em potencial demonstrem compromisso genuíno com valores de igualdade, inclusão e respeito. Infelizmente, identificamos problemas sistemáticos que tornam esta parceria incompatível com nossos princípios fundamentais. O impacto financeiro foi imediato e severo. Os papéis do Grupo Albuquerque despencaram 16